A paz do Senhor para todos, que a graça do Senhor Jesus seja derramada de uma forma poderosa na vida de todos vocês. Com grande prazer, com alegria maravilhosa, que eu quero estar entrando aí no seu celular, na sua casa, na sua televisão, onde você estiver, e você ouvir esta ministração. Que Deus abençoe a tua vida, porque o nosso desejo é trazer para vocês um estudo da Bíblia. O nosso canal é o Deus da Bíblia. Por quê, amado? Por que colocamos esse nome, o Deus da Bíblia? Porque nós temos a Bíblia Sagrada como a única e verdadeira palavra de Deus. Muitas religiões, ela tem os seus livros sagrados. Muitas religiões, elas escreveram as suas regras, as suas doutrinas nos seus livros sagrados. Mas eu quero trazer para vocês aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer um estudo da palavra do Senhor. O que nos diz a Bíblia? Amém? Vamos estar estudando e o que nos diz a Bíblia Sagrada, a revelação do nosso Deus. Vamos para o estudo da palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar de uma forma especial e que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre as nossas vidas. Então, quero lembrar a vocês, o meu canal é o Deus da Bíblia. Nós vamos estar falando sobre o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia judaico-cristã ou judaico-messiânica. A Bíblia que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o qual eu procuro chamar de Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Amém? Que Deus nos abençoe no estudo dessa palavra. Eu quero falar hoje sobre o batismo de Jesus. O batismo de Jesus realizado por João Batista. Alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra do Senhor, muitas vezes questionam por que Jesus foi se batizar com João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele batizava os pecadores arrependidos. As pessoas ouviam a mensagem pregada por João Batista, as pessoas ouviam a ministração pregada por João Batista, e eles, ao se sentir arrependidos, iam até João Batista e se batizavam, confessando os seus pecados. Vamos ler aqui o texto em Mateus, no capítulo de número 3. E eu quero começar até aqui anunciando. Olha o que diz aqui. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, quando a pessoa era batizada por João Batista, ela confessava os seus pecados. Então, alguém pode indagar: por que então Jesus foi
se batizar com João Batista? Se as pessoas que eram batizadas por João Batista, elas se arrependiam e elas confessavam o seu pecado. As pessoas ouviam a ministração de João Batista, ouviam a pregação, e elas então eram comovidas e iam até João Batista, e João as batizava, e elas confessavam os seus pecados. Alguns podem indagar, será que Jesus, ao ser batizado por João Batista, fez alguma confissão? Porque se Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele era santo, não tinha nenhum pecado, por que ele foi se batizar com João Batista, se João Batista pregava o batismo do arrependimento? Que pecado Jesus Cristo tinha para se arrepender e para se batizar? Porque esse batismo era um cerimonial de purificação. Então, com esse batismo, João, profeticamente, espiritualmente, estava purificando os pecadores arrependidos. Aquelas pessoas que estavam se arrependendo dos seus pecados. E estavam então se preparando para a chegada do reino de Deus, como João Batista estava pregando. Ele pregava o arrependimento e anunciava: é chegado a vós o reino de Deus. É lógico que João Batista estava falando da chegada do Messias, da chegada de Jesus. E neste momento, João Batista tem um encontro com o Senhor Jesus. É uma coisa muito forte e tremenda. Olha o que João Batista fala antes desse encontro com Jesus. Ele anuncia a vinda de outro profeta, de um grande profeta. E ele disse: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Então, aqui João Batista fala de outro profeta, de alguém maior do que ele, de alguém bem maior do que ele. Ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então essa é a palavra do Senhor que João Batista pregava. Ele anunciando isso. E aqui ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então, aconteceu, e João viu
essa visão quando batizava Jesus. Glória a Deus. Jesus disse para João, quando João disse: Senhor, é eu que necessito ser batizado pelo Senhor, e o Senhor está vindo a mim? Jesus disse para João Batista: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então João Batista resistiu a batizar Jesus. Ele não queria batizar Jesus porque ele sabia quem era Jesus. Ele falou: Senhor, eu é que necessito ser batizado pelo Senhor, e o Senhor está vindo a mim para ser batizado. Jesus disse: João, temos que cumprir a justiça de Deus. Porque ele diz: porque assim nos convém cumprir a justiça. E o que é a justiça, amado? E o que é a justiça? A justiça, amado, é cumprir a palavra de Deus. É cumprir as promessas e as profecias que Deus falou na lei de Moisés, ou na Torá, no Pentateuco, e também nos profetas. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. Os profetas anunciaram, quando o Messias viria, o que aconteceria com ele. Moisés profetizou a vinda do Messias. Moisés profetizou a vinda de um grande profeta, que nos traria os mandamentos de Deus. Ele diz: Deus vai levantar um profeta como eu no vosso meio. E quem ouvir as palavras desse profeta vai ser abençoado. E quem não ouvir vai ser tirado da presença de Deus. Então vemos que Moisés profetizou sobre a vinda do grande profeta. E os profetas anunciaram a vinda do Messias. Então, meu amado, isto é poderoso, isto é revelação pura do Senhor. Isto é Escritura, isto é a Bíblia do nosso Deus. Eu estou ministrando para vocês a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que o Deus da Bíblia nos revelou nas Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é a Sagrada Escritura do único e do verdadeiro Deus, a quem pertence a honra, a glória e o louvor para sempre. E nós glorificamos ao único e verdadeiro Deus em nome do Senhor Jesus. O único e o verdadeiro Mashiach, o único e o verdadeiro Cristo, Jesus. Glória a Deus. E ele foi batizado. Alguém pode indagar: mas se João batizava as pessoas que estavam se arrependendo dos seus pecados, então por que Jesus foi se batizar com João? Acontece, meu amigo, que aqui Jesus, ele está se identificando. Ele está se identificando com o pecador. O que nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21. Vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor? Vamos ler o que nos diz o servo do Senhor pelo Espírito Santo? Vamos ao texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. É o que diz Jesus a João Batista, para que se cumpra a justiça de Deus. Então Jesus Cristo, ele estava se identificando com o pecador. Ele estava tomando o lugar do pecador. Então, amados, isso é para nosso entendimento.
Ele estava substituindo o pecador diante de Deus. Por quê? Porque ele assumiria o lugar do pecador e receberia o castigo do pecado sobre ele. É como diz aqui o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que o apóstolo Paulo fala de uma maneira gloriosa. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Jesus Cristo, ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus tomou sobre si o pecado de Adão, o pecado de Eva e o pecado de todos os seres humanos que até este momento, até a manifestação de Jesus, até a sua morte na cruz, o pecado estava agindo e levando milhões de pessoas para a condenação eterna do pecado. Então a pessoa morria e morria eternamente. Então Jesus Cristo veio para tirar da condenação do pecado todos aqueles que, querendo voltar para Deus, precisavam ser purificados do pecado, precisavam ter uma nova vida, nascer de novo e começar uma nova vida com Deus. Isto foi realizado na morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Jesus morreu e no terceiro dia ele ressuscitou, confirmando que o seu sacrifício havia sido aceito por Deus e assim a expiação foi consumada. Então a ressurreição de Jesus confirmou a expiação de Jesus feita no seu próprio sangue por todos aqueles que nele crêem. Amém? Então, amados, o batismo fez isso. Identificou Jesus. Jesus estava se identificando com os pecadores. Então, se João Batista estava batizando os pecadores que se arrependessem dos seus pecados, Jesus Cristo estava se identificando com os pecadores que estavam se batizando. Jesus Cristo estava ali fazendo o quê? Um ato profético. Ele estava cumprindo as profecias dos profetas, estava cumprindo as profecias, né, da Torá, do Pentateuco, dos livros de Moisés. Estava cumprindo a justiça de Deus. Estava cumprindo a palavra de Deus. Ele estava, então, através desse ato de se batizar, ser batizado por João Batista, ele estava se identificando com o pecador. E ele ia consumar essa identificação lá na cruz do Calvário, quando ele seria castigado, quando ele seria punido por causa dos pecados dos pecadores, começando por Adão e depois por todos os pecadores que quisessem ser libertados do pecado. Todos os pecadores que desejam ter uma vida com Deus, que desejam voltar para Deus, que desejam ter de novo a vida com Deus, é só aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e receber a salvação. Amém? Então, esse texto nos fala maravilhosamente. Vamos ler outro texto que fala sobre o batismo? Vamos ler aqui Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Glória a Deus.
Romanos, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Olha que fala sobre o batismo. É uma coisa maravilhosa. Aqui Paulo já está nos explicando. Amém, amado? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, quando Jesus morreu e foi sepultado, ou seja, ele estava representando eu e você. Ele estava levando com ele para a morte os nossos pecados. Então, eles estavam o quê? Matando, desfazendo, aniquilando o poder do pecado sobre a nossa vida. Então, o Senhor Jesus estava nos libertando da condenação do pecado de Adão. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Agora, o Senhor estava ali nos dando a libertação. Ele estava ali pagando o preço dos nossos pecados. E Paulo aqui explica corretamente. Então, quando Jesus Cristo foi sepultado, nós estávamos junto com ele ali. Porque lá no batismo, Jesus se identificou com o pecador. Jesus, como diz Paulo em Coríntios 5, 21, ele se fez pecado. Ele tomou os nossos pecados sobre si. Então Jesus Cristo estava levando, junto com ele, todos os pecadores estavam ali, junto com ele, sendo sepultados. Então nós estávamos ali morrendo junto com Jesus. Então todo o pecador que estava sendo representado por Jesus estava sendo sepultado junto com Jesus. Ou seja, nós estávamos morrendo para o pecado. E como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos espiritualmente, agora para viver para Deus. É que nos diz o texto de uma forma maravilhosa. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então nós fomos batizados, nós mergulhamos junto com Jesus na morte. Nós fomos sepultados junto com ele. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Então, nós fomos sepultados. Nós morremos junto com ele. Então, Jesus Cristo levou os nossos pecados na sua morte. Então, através da sua morte, Jesus Cristo destruiu o poder do pecado que nos condenava. Nos dando, amado, esta oportunidade gloriosa de começar e de ter uma nova vida com Deus. E a partir deste momento, você então começa a viver. Viver para Deus, viver para a sua palavra, para a sua vontade, através de Jesus. Então agora eu e você podemos voltar para Deus, ter comunhão com Deus e nos preparar para o reino de Deus, onde viveremos por toda a eternidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isto, amado, é bênção gloriosa de Deus. Para a minha vida e para a sua vida. Continuando aqui a leitura. Como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Amém?
Assim como Jesus Cristo morreu na semelhança da nossa morte, nós também seremos ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. Nós também morremos, nós também seremos ressuscitados. Amém, amados? E Jesus Cristo realizou isso, começando pela cruz e terminando com a ressurreição. Porque se Jesus Cristo morresse e não ressuscitasse, irmãos, era sinal que o seu sacrifício não tinha sido aceito. Mas quando Jesus, no terceiro dia, ressuscitou, então ele confirmou que o seu sacrifício eterno pelas nossas almas foi aceito por Deus. Então, a partir deste momento, eu e você recebemos o perdão dos nossos pecados. E nós recebemos esse perdão pela expiação do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nossa causa. O sangue de Jesus que foi oferecido a Deus por expiação pelos nossos pecados. Então, através do sangue de Jesus, os nossos pecados foram expiados, foram cobertos. Então, nós fomos purificados dos nossos pecados. Amém, amados? Esta é uma ação presente e foi uma ação realizada pelos nossos pecados do passado, é uma expiação realizada pelos pecados do presente e pelos pecados do futuro. Ou seja, o Senhor estará sempre nos purificando até o dia da nossa morte e quando entrarmos na presença dele. Isso é muito importante você entender. É lógico que isso não te dá a liberdade de, já que o sangue de Jesus foi derramado pelos meus pecados futuros, então eu vou pecar. Não. Porque você não foi libertado do pecado para voltar para o pecado. Você foi libertado do pecado para viver para Deus. É o que nos diz esse texto maravilhoso. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, amado, Jesus não fez essa provisão eterna de purificação, de perdão de pecados para nós voltarmos para o pecado. Infelizmente, como este corpo aqui é um corpo mortal, como nós estamos sujeitos a pecar por causa desse corpo mortal, é que o Senhor Jesus, é que Deus fez essa provisão futura de purificação. Mas não é para você pecar. Porque se nós, como diz em Hebreu, pecar voluntariamente, então não há expiação. Amém, irmãos? Deus, através de Jesus, é quem vai julgar eu e você. Deus é que vai nos julgar. Se você está pecando voluntariamente porque você quer, é você que quer pecar, é você que decidiu pecar. Mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, mesmo sabendo que aquilo que você vai fazer é pecado e você decide pecar, é sua escolha. Então você tem que pagar pela sua escolha. Você já está livre do pecado. Deus já te libertou do poder do pecado. Mas você escolhe voltar para o pecado e pecar, amado. Então, você está tomando, você está aqui. Você está rejeitando aquilo que Jesus fez por você. Perdoar os seus pecados para você começar uma nova vida. Jesus, ele vai julgar se o pecado que você pecou foi involuntário ou não. Se foi situações criadas, porque Satanás sempre vai criar situações para fazer você pecar. E Jesus sabe quando são situações, são armadilhas criadas por Satanás para
para fazer você pecar. E por causa muitas vezes do nosso corpo mortal, da nossa natureza pecaminosa, que ainda não foi destruída em nós, porque ela está no nosso corpo mortal, nós podemos pecar. Mas que Deus possa abrir o meu coração e o seu coração. Amém, amados? Então, quando Jesus se batizou, Jesus Cristo estava começando o seu plano de salvação na minha vida e na vida de todos os pecadores. Ele estava se identificando com os pecadores. E ele consumou isso lá na cruz do Calvário. E realizou a nossa eterna salvação quando ele ressuscitou. Então que Deus te abençoe. Que eu e você possamos ter aprendido com isso. E quando você ouvir qualquer mensageiro, pregador, dizendo que Jesus Cristo, né, era um pecador, que ele não podia ser o Filho de Deus, porque ele se batizou com João. Amado, não acreditem nisso. Jesus estava se identificando com os pecadores. E ele realizou essa identificação lá na cruz do Calvário, quando ele ofereceu a sua própria vida para perdoar os nossos pecados. É lógico, irmãos, que Jesus Cristo não morreu porque ele quis, mas ele foi morto pelos pecadores. Mas, quando os pecadores realizaram a sua vontade de matar Jesus, sem saber, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. E, irmãos, então, nos ajude. Dê o seu clique, aliás, dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe a nossa ministração com muito mais pessoas e que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?